queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nessa manhã. Quando Jesus disse: conheça a verdade e ela vos libertará, é uma proposta, é uma promessa, isto já é uma verdade. Agora, cabe a nós entendermos o que significa essa libertação pela vivência da verdade. Talvez a gente pense assim, ser livre é ir daqui para lá, vir de lá para cá, poder ir para qualquer lugar. Logicamente que não, que nem sempre a gente pode fazê-lo. Ser livre é fazer o que bem entende. A gente conhece a verdade, pode fazer o que bem entende e tudo bem. Também não, mesmo porque a gente sabe que muitas coisas nós não podemos fazer. O próprio Paulo disse: tudo me é possível, mas poucas coisas me convêm. Então a gente tem que estar repensando sobre o nosso comportamento. No Livro dos Espíritos, os benfeitores disseram a Kardec que a maior liberdade que nós temos é de pensamento. Será que Jesus estaria dizendo que essa libertação seria por pensarmos o que a gente bem entende? Também não. Porque às vezes nós temos uma doença mental, um Alzheimer, uma falência cerebral e não podemos pensar em qualquer coisa, apesar da liberdade do pensamento. Então, o que seria essa liberdade proposta por Jesus na vivência da sua verdade? Seria a educação do nosso espírito. Porque toda forma de acrisolamento, de prisão, de limitação, de sofrimento é em função da nossa ignorância. Então, nós temos que educar o nosso espírito. Um orador ateniense chamado Licurgo, ele foi chamado para fazer uma conferência sobre educação. Uma vez que ele advogava muito a educação da alma, que é o espírito reencarnado. E ele pediu para isso 3 meses de prazo. O que para o pessoal ficou assim meio difícil de entender, porque ele falava com propriedade, era a qualquer momento, de improviso. Por que 3 meses? Mas, logicamente, o atenderam e ele comparece na data aprazada. E ele surge com 4 animais, 2 cães e 2 lebres. Os cães, irmãos da mesma gestação, as lebres, irmãs da mesma gestação. E aí ele assume a tribuna, um lugar adredemente preparado, ele deu um sinal e soltaram uma lebre e um cão. E foi um espetáculo dantesco, terrível, porque o cão matou, estraçalhou a lebre à presença de todos. E aí ele pede que retire aquele animal morto, ensanguentado, todo mundo apreensivo, e ele dá outro sinal. E soltam novamente a lebre e o cão. O pessoal pensou: meu Deus, de novo nós não aguentamos. Mas, para a surpresa de todo mundo, o cão e a lebre vieram brincando e se postaram brincando à frente de todo mundo. E certamente foi a palestra mais curta que ele fez, porque ele disse assim: educação é isso. Um cão foi treinado para matar e o outro foi treinado para amar. Levantou-se e foi embora. Isto é educação. Nós, quando estudamos o Evangelho, a proposta de Jesus é que nós amemos, que nós sejamos justos, fazei ao outro o que gostarias que outro vos fizesse. Ponto final. O Evangelho de Jesus é só isso, não tem mais nada.
É só isso. Ame e faça o outro que você gostaria que ele fizesse. Ponto final. Amor e justiça. Isso constitui a verdade da proposta de Jesus. Mas, logicamente que Jesus, sendo um pedagogo, ele sabia que não tinha condição nenhuma de vir aqui sozinho e fazer esse trabalho de orientação. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas ele sabia que sozinho ele não poderia fazer isso. Então, ele armou um esquema. 2000 anos antes dele, já mandou Moisés, para dar aquele toque sutil, amadurecendo o pessoal que ainda acreditava num Deus mitológico, um Baal, um Deus, um bezerro de ouro e assim por diante. E aí ele traz os 10 mandamentos, inspirado pelo alto, numa revelação mediúnica, ele traz os 10 mandamentos. Ele diz assim: é isto que vocês têm que conhecer e viver. E ele foi muito assistido por um homem chamado Essem, que era um médium que tinha as informações e passava para ele como ele deveria se conduzir. Logicamente que Moisés já era um espírito extremamente diferenciado, mas contava muitas das vezes com a ajuda deste homem que foi esquecido pela história. Mas pelo fato dele ser um homem bom, voltado para o bem, com essa condição de estar em contato com a espiritualidade, onde recebia as informações importantes para a condução da humanidade vigente, criou-se uma seita filosófica chamada Essênios, a seita dos Essênios, derivando do Essem, que era este homem que no anonimato vivia ajudando os outros, física, moral, psicológica e espiritualmente. E Jesus então contava a época da sua vinda com 5.000 essênios na Palestina, que certamente vieram antes dele para ajudá-lo na execução da sua obra pedagógica de ensinar o homem a viver bem pelo entendimento da sua proposta e da sua vivência. Mas como o Chico disse certa vez que o Hitler não nasceu até hoje, porque não tem nenhuma mulher no planeta que suportaria a sua vibração, tão negativa, tão funesta, que até hoje ele está no plano das trevas. Analogicamente, poderíamos dizer que Jesus também não poderia nascer de uma mulher comum. O perispírito dele era diferente do nosso. Dizem os espíritos, em especial Bittencourt Sampaio, que o perispírito do Cristo foi retirado da flor da uva e da flor do trigo. Por isso, simbolicamente, ele disse assim: coma do meu corpo, beba do meu sangue. Simbolicamente poderia entender como sendo a vivência da sua proposta, mas ele não deixou de falar uma verdade, que o perispírito dele era a representação da uva e do trigo, ou seja, do vinho e do pão. O perispírito dele era diferente do nosso. Então ele não poderia também nascer de uma mulher comum. Para isso foi designado para Maria, que logicamente não tinha esse nome, teve depois que nasceu, para que ela viesse de uma esfera, penso eu, de onde estava Jesus, para nascer e ser a sua mãe. E ela veio bem antes dele, para preparar o ambiente, porque as trevas sabiam da vinda de Jesus. E eles trabalhavam conjuntamente para criar todos os obstáculos, para que Jesus não nascesse. Chegaram mesmo até inspirar o Herodes para matar todas as crianças até 2 anos de idade, quando ele soube que Jesus havia nascido. Então, Maria veio para preparar o ambiente e trabalhou muito tempo antes com grandes almas puras,
aqui na terra para sanear o ambiente e propiciar a vinda de Jesus. Mas no templo de Salomão, os sacerdotes eram médiuns também. E lá tinha um chamado Azedamuá, que tinha premonição. E ele sonhou que o Messias, que estava sendo esperado em toda a Palestina, não se falava outra coisa. Eles notavam até que a natureza estava diferente, as árvores frutíferas produziam mais frutos. No campo, os cereais eram produzidos em mancheias, as aves cantavam diferente. Então eles tinham certeza que o Messias estava por vir. E ele então teve esta premonição: o Messias vai nascer em Nazaré, na Galileia. O que para eles foi muito complicado, porque os judeus achavam que as grandes almas, a elite da terra, teria que nascer na Judéia, especialmente em Jerusalém, a cidade santa. Mas ele teve essa visão tão clara que o Messias nasceria em Nazaré. E ele confidenciou com os amigos: isso é impossível, então deve ser um sonho comum, isso não deve ser verdade. Mas ele teve outro sonho, vendo a mãe do Messias grávida junto de uma fonte. Aí ele disse para consigo mesmo: eu vou até Nazaré para me certificar desta possibilidade. E fez a viagem da Judéia para Galiléia, Jerusalém para Nazaré, e chegando lá ele sentou à beira da fonte, ficou esperando. De repente, quem surge? Ana, a mãe de Maria, grávida. E então ele pergunta. Anunciou-se como sendo um sacerdote do templo, que era extremamente reverenciado e respeitado, porque o povo judeu entendia que o sacerdote era o legítimo representante de Deus na terra, para conduzir a humanidade. Então era considerado um homem santo. E quando ele se apresentou, aquela mulher se postou e disse: tudo bem, o que o senhor deseja? Ele disse: não, eu queria lhe fazer uma pergunta. Você tem noção de que você tem alguém especial no seu ventre? Sim, eu tenho. Será a mãe do Messias. Já fui informado por um anjo que quem está aqui será a mãe do Messias esperado. Aí ele cambaleou. Meu Deus, é verdade. Conversou com ela, foi até a casa dela, mas ficava para ele ainda muito difícil de aceitar, porque eles moravam numa casa muito pobre, chão batido. Ali era uma cidade que não tinha estrutura nenhuma, pequenininha. Assim, meu Deus, mas não é possível que o Messias vai nascer aqui. E foi embora. 7 anos depois ele volta para conhecer Maria e verificar se ela tinha aquele perfil para ser a mãe de Jesus. Entendia ele que, em se tratando de um ser diferenciadíssimo, salvador do povo judeu, do jugo romano, esperadíssimo, teria que ter uma mãe também muito especial. E ele volta para conhecê-la já nascida com 7 anos. E ele vem com mais 2 sacerdotes, Azedamuá, mais 2 sacerdotes, e vão à casa de Ana e Eli, os pais de Maria. E chegando lá, logicamente reconhecido, foi muito bem recebido, evidentemente. E ele perguntou aos pais: por acaso nós podemos conversar com a sua filha? Sim, ela está aqui, pode conversar com ela. Então abordaram Maria. Maria sentou-se à frente deles e disse assim: que bom, me alegro muito em poder falar com vocês, porque os meus pais falam que os sacerdotes são os legítimos representantes de Deus na terra, então são pessoas especialíssimas e me apraz conversar com os senhores.
Aí o sacerdote já viu aquela colocação, uma menina de 7 anos, diferente, perguntou para ela: mas você tem noção do seu papel na terra? Sim, lógico que eu tenho. Certamente serei mãe do Messias, aquele que vai libertar o homem do jugo da ignorância. Sim, mas você há de entender que não seria mais razoável, então, que você tivesse nascido na Judéia e não aqui na Galileia? Sim, ao que me consta, para nosso Pai Deus, não tem lugar diferente na terra. Todos os lugares são santificados. O que tem pessoas equivocadas que conspurcam o ambiente. Vocês, por exemplo, são representantes de Deus na terra. Vocês deveriam repensar um pouco o comportamento de vocês. Talvez seja isso que o meu filho veio fazer na terra. O sacerdote olhou para si: meu Deus, o que está acontecendo? Por exemplo, vocês escravizam o povo. Vocês não trabalham, cobram dízimos altíssimos. As pessoas pobres levam os pertences para o sacrifício, para a doação ao templo, para gozar das benesses do alto, equivocadamente. Vocês recebem, depois vendem para eles de novo. Não seria mais prudente que vocês trabalhassem e esse dinheiro que vocês assambarcam de uma maneira indevida, devolvesse para eles, minimizando as suas dores, não cobrando impostos aviltantes? Aí o sacerdote ficou extremamente preocupado. Aí ela se aproximou dele e começou a passar a mão na sua barba longa, fazendo carinho. E Maria, ao nascer, ela pediu que lhe fosse vetado o conhecimento, uma vez que era um espírito puro, de escola, mas que não lhe tirasse o amor, que ela queria vir fazer o seu trabalho com todo o amor que lhe era inerente à alma reencarnada. Então ela envolveu aquele sacerdote com um imenso amor, confiando a sua barba, e ele começou a chorar. A emoção do momento. E ela disse para ele: logicamente que a sua lágrima deve ser de alegria, porque ao esperar o meu filho, aquele que irá salvar o mundo, você tem que chorar lágrimas de alegria. Aí o sacerdote não aguentou, aí se desdobrou em lágrimas. Mais um toque: a sua lágrima não era de alegria, era de saber que estava ali aquela criatura diferenciada, que ele iria enfrentar inúmeras dificuldades por conta daquele posicionamento daquela criança. Volta para Jerusalém, conversa com os sacerdotes, todos, que eram inúmeros, contaram o fato. Uns não acreditaram, outros confabularam e acharam por bem levar Maria para o templo para prepará-la dentro dos dogmas do templo, para que ela pudesse desenvolver aquele desiderato, aquela tarefa missionária. E eles voltam então para Nazaré e perguntam aos pais de Maria: por acaso vocês permitem que possamos levá-la para o templo, dar-lhe um preparo adequado para ela cumprir o seu mando, o seu programa? Evidentemente que era um privilégio ter um filho no templo, ou uma filha. Os pais disseram: não, tudo bem. Perguntaram para ela: não, tudo bem, se os meus pais concordaram, irei com muito prazer. Levaram Maria para o templo, entregaram para duas moças, uma filha de um sacerdote e outra que era considerada a chefe, que mais conhecia sobre as leis, os parâmetros que regiam, coordenavam as andanças daquele povo naquela época. Então as duas ficaram responsáveis por preparar Maria para o cumprimento da sua tarefa. Mas não demorou muito tempo.
As duas chegaram para o sacerdote e disseram assim: é melhor o senhor ou os senhores tomarem uma decisão em relação a ela, porque ela está criando mais problema para nós do que solução, porque a gente não consegue conversar com ela. Tudo que nós falamos, ela coloca coisas muito mais além e nós não temos resposta. Então, faça alguma coisa, porque nós não vamos fazer nada, não temos competência para isso. Aí os sacerdotes acharam por bem devolver Maria para Nazaré. Não, devolve essa mulher para lá, porque senão vai criar mais problema para nós. E Maria volta para Nazaré. Aí nasce Jesus. Naquela época o casamento era arrumado. O próprio templo se encarregou de ajeitar, acertar o casamento de Maria com José, que era viúvo. E então, logicamente bem mais velho, Jesus nasceu, sabemos dessa história. Mas quando Jesus nasceu, então, todas as pessoas se aportavam a Nazaré para conhecer o Messias. E criou um problema grave para a comunidade, porque em se tratando de uma cidade pequena, pobre, não tinha estrutura para receber aquele pessoal que vinham em mancheias, um número muito grande de pessoas. E a família já não tinha mais privacidade. Nisto surgiram os essênios, que começaram a assistir aquela família e regular de uma certa forma a privacidade da família. E quando Jesus estava com 12 anos, eles levaram Jesus com eles, onde eles moravam, que eram nos montes, na periferia, na Palestina. Monte Tabor, Monte Carmelo, Monte Nebo e outros montes onde tinham cavernas. E aqueles homens, mais de 5.000 homens, moravam na seita dos essênios, criada 2.000 anos atrás, e eles esperavam o Messias. E então levaram Jesus com a anuência dos pais para as cavernas e os morros. Evidentemente que Jesus foi para lá prepará-los, para que eles pudessem depois dar continuidade ao seu trabalho, porque Jesus sabia que os seus discípulos seriam mortos e eliminados, e se esperasse deles, logicamente, a sua doutrina morreria ali. Então Jesus foi preparar os essênios. Então vinham essênios de longe estar com Jesus, e Jesus viveu 17 anos, dos 12 aos 29 anos, ensinando para eles o que era a sua doutrina e como eles deveriam fazer para que essa doutrina não morresse, mediante a morte física dos seus discípulos. Todos mortos tragicamente, à exceção de João, que saiu de uma situação embaraçosa, porque ele foi levado para Pátimos, jogado num tacho de óleo fervente, e só sobreviveu graças à intercessão da espiritualidade dele mesmo, protegendo o seu perispírito. Quando secou o óleo, ele saiu ileso, e daí, logicamente, os soldados, percebendo a grandeza daquele homem, libertaram-no sem que os romanos soubessem, e João viveu até os 100 anos de idade, depois deixando o seu evangelho de luz para todos nós. Então Jesus armou todo o esquema para que depois a sua mensagem viesse até nós. Veio pelo trabalho de Paulo, que teve uma morte trágica, veio por outros avatares, veio pelos evangelhos de João, Tiago, Mateus e Marcos, e de tal forma que bem mais tarde vem a doutrina espírita até a nossa, uma promessa dele: se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e vos enviarei um outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, que vos revelará muitas coisas que eu não vos posso revelar agora, bem como recordará muitas coisas que eu vos tenho dito. Então, a doutrina espírita veio 2.000 anos depois, quase 2.000 anos depois, para nos trazer a verdade, conforme a pergunta 627 do Livro dos Espíritos, para que a gente pudesse viver bem e não sofrer. Deus não se compraz no nosso sofrimento.
Um profeta bíblico, Ezequiel, colocou isso. Meu Pai não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Então nós estamos há 2000 anos depois de Jesus sofrendo. Haja visto o momento que nós estamos vivendo, por conta da nossa ignorância, por conta da nossa indiferença, por conta da nossa ociosidade, por conta da nossa falta total de entendimento da proposta de Jesus. Mas mais uma vez, como disse o mesmo profeta, o meu Pai colocará a mão pela segunda vez. Deus não coloca a mão pela segunda vez, coloca sempre, enésima vez, até que a gente entenda. Estarei convosco até a consumação dos tempos. Os tempos de transformação é o que a Terra está passando agora. Um planeta de expiação e provas será um planeta de regeneração, ou seja, de homens regenerados, que seremos nós na medida que seguirmos as propostas da doutrina e do Evangelho. E Jesus, como pedagogo, ele queria mostrar por N maneiras, e falou tudo como pilastra da sua doutrina, todos os seus conceitos através de histórias, para que a gente gravasse bem. Ele era um historiador, ele era um contador de casos. Mas o primeiro ponto nevrálgico da nossa educação é o nosso arrependimento. Segundo Sócrates, a vida que não é reflexionada não serve para ser vivida. Então nós temos que repensar a nossa vida. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Se estivermos indo bem, ótimo, não mudemos. Mas se estivermos num caminho contrário, na contramão, a proposta do Evangelho, é melhor que nós repensemos a nossa vida. Porque a gente vive de desejos. A consequência, na grande maioria da nossa vida, é dos nossos desejos. A vontade é alguma coisa racional, como disse aqui um orador que veio falar para nós, o Roosevelt. Ele diz que a vontade é racional, mas o desejo é instintivo. E nós desejamos tantas coisas maluquinhas, tantas coisas que não são boas, retratando exatamente a nossa inferioridade. Mas até então, desejar, tudo bem, mas consumar é complicado. Eu estou falando de libertação, proposta por Jesus. Então, desejo tem que ser analisado em nível físico, por exemplo. Quem deseja comer demais acaba gordinho, vai ter problema de saúde, vai desencarnar cedo, vai lesar o perispírito, vai ter problema na outra. Então, quando forem fazer o prato em casa, enche ali o fundinho do prato, faz uma cruzinha em cima e come um quarto. Porque quem quiser viver muito, coma pouco. Mas a gente enche o prato, não é só no fundo, é na tampa, né? Olha depois para a mesa e, meu Deus, mas isso aqui está ótimo, ainda come um pouco mais. Vai gerar problemas, certamente vai. Essas cirurgias aqui redutoras do estômago, eu acho que já está preparando o pessoal para outra encarnação, para comer menos. Mas vamos começar agora já a comer menos conscientemente. E vou dar uma dica para vocês: em 10 minutos passa a fome, comendo o que for, uma banana ou um boi inteiro. Então come uma banana primeiro, espera 10 minutos, depois almoça ou jante. Aí já sem fome, come um pouquinho. Mas em 10 minutos, se for comer para matar a fome, come tudo e mais alguma coisa. E aí sai de lá até passando mal. Então tem que começar o desejo da comida. O desejo do sexo. Meu Deus, a grande problemática nossa ainda é na área sexual. O nego atropela o outro para satisfazer um desejo sexual. Não mede consequências, fere sentimento, ultrapassa o seu limite moral, violenta lares, agride sentimentos, mas ele quer
ter sexo. É um desejo, mas depois vai ter consequência, lógico que vai. Então nós temos que estar repensando sobre o sexo. Tem consequência quando não usado dentro dos parâmetros da nossa consciência, porque não aleguem que não sabe que isso não está certo, porque nós todos, pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Desejo sexual. Às vezes nós rompemos a nossa conjugalidade só pelo prazer do sexo. É um prazer como tantos outros, mas a pessoa deseja o sexo e rompe com a família, vai embora e depois gera consequência, porque vai ter consequência. Desejo da bebida, do cigarro. Pessoa que eu desejo beber para ficar assim, out, fora. Outro dia foi um médico no meu consultório e falou assim: doutor, eu tenho duas saídas, ou eu bebo para esquecer a vida, ou eu me mato. Eu pensei, meu Deus, nenhuma das duas é boa, né? Fui conversar com ele, mostrar para ele que a vida é uma bênção, e as dificuldades é que nos fortalecem. Vamos tirar proveito das intempéries. Conversei longamente com ele para mostrar que não é por aí. E a bebida dá aquela anestesiada, mas não resolve, gera problema. Vai gerar problema hepático, vai reencarnar na outra com lesão no fígado. Então, bebida moderadamente já é complicado, porque a gente não sabe até o quanto a gente pode beber. Um copo de cerveja pode dar uma pancreatite aguda e nos desencarnar, e vai desencarnando na hora, com um copinho de cerveja, entre aspas, inocente. Então a gente tem que estar repensando sobre a bebida. Cigarro. Outro dia eu falava com a pessoa, quando eu morrer eu largo. Não larga, vai ficar azucrinando os fumantes aqui para fumar através deles, e depois vai nascer ainda com bronquite, com problema pulmonar pela lesão do perispírito. Olha Jesus chamando a atenção da gente: cuide da sua compulsão, do seu desejo, eduque-se. Quem que não sabe que o cigarro faz mal, que a droga faz mal, mas continua usando e justifica? O pior é isso: não, mas não é bem assim, não faz tanto mal. Foi no meu consultório sexta-feira um senhor, quase desencarnando com 50 e poucos anos, por conta do cigarro. E ele virou para mim e falou assim: mas o meu pai fumou até quase 90 anos e não teve nada. Eu falei: seu pai, mas você está tendo, para agora, se é que você queira viver um pouco mais, porque se continuar fumando vai desencarnar. Falei para ele: em 5 anos você já desencarnou. Agora eu estou com 68, não quero viver mais 30, agora ele tem 50 e poucos, mais 5, não vai chegar nem nos 60, vai desencarnar cedo. Isso ou nós entendemos, reflexionamos e mudamos, senão complica. E Jesus contou uma parábola sobre isso. Falou que um pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. E ele largou as 99, foi buscar aquela que estava perdida. E disse: meu pai, Jesus, depois de contar a parábola, disse assim: não tem nenhum filho a perder, e há mais alegria nos céus diante do arrependimento do errado do que o merecimento de 99 justos. Há mais alegria para Deus quando uma pessoa está no caminho errado e volta, parábola do filho pródigo também, do que aquelas pessoas que já estão vivendo certo, já estão tendo o benefício da vivência com equilíbrio. Então nós temos que pensar: aquilo que nós estamos fazendo errado, vamos mudar, volte ainda em tempo. Esta é a libertação do espírito. Senão, vem as consequências, acrisolado para algumas reencarnações para frente, como nós estamos aqui hoje, por conta da ignorância, da indiferença de inúmeras reencarnações depois do Evangelho de Jesus. Um outro chamamento de Jesus, o devotamento, dedicar-se à vida. Porque nós estamos aqui, é um trabalho de 60, 70, 80, 90, não sei quantos anos, diante da nossa programação. É um trabalho de redenção, não é fácil, mas tem que levar efeito. E ele fala do servo inútil.
contando uma história de que um homem estava sentado à mesa e quis jantar. E o servo dele chegou do campo e sentou à mesa com ele. Aí, aquele senhor disse: mas como você está sentado à mesa comigo? Sirva o jantar para mim. Senhor, mas eu combinei com o senhor de trabalhar no campo. Já terminei minha tarefa, agora eu quero jantar. É o que me é devido. Mas tudo bem, mas eu também quero jantar. O que você acha mais lícito? Eu servir o jantar para você? Ou você servir o jantar para mim? Aí ele teve aquele toque de racionalidade, percebeu, levantou, foi, serviu o jantar e jantou, segundo Jesus, com o patrão. E aí Jesus coloca: o trabalhador que cumpre o seu dever é inútil a Deus. Outro dia eu falava com uma pessoa aqui, de vez em quando ela dá uma escorregada, né? E eu falei: sabe o que está faltando para você? É trabalhar para as pessoas carentes. Para você ver que tem muitos problemas lá fora e você não tem. Para você adquirir méritos espirituais. Para você granjear simpatia de espíritos amigos que ajudam essas pessoas. Para que você possa ter auxílios, né? Isso é um programa, é um dever. Aliás, um simples dever. Agora, se ela cuidar de outras criaturas pelas quais ela não tem nenhuma obrigação, ela está sendo útil a Deus, que é Pai destas outras pessoas. Então dizer que cumpre o dever de pai, de profissional, não. Nós estamos acertando a aresta de trás, estamos dando uma quitada nas nossas dívidas, mas perdendo a grande oportunidade de estar dando um pulo, um salto quântico na evolução do espírito, ajudando as outras pessoas a cumprirem os seus deveres. Aquele homem recebeu do patrão pelo trabalho que ele fez. O patrão não devia nenhum favor a ele, pagou. Ele trabalhou, ele atendeu suas necessidades e quitou. Mas quando ele serviu o jantar para o patrão sem receber nada, nisso ele se justificou. Daí Jesus dizer: aquele que cumpre o seu dever é inútil a Deus, mas o que cumpre o dever dos outros, ajuda o cumprimento dos deveres dos outros, passa a ser útil a Deus. E ser útil a Deus, logicamente, vai receber regiamente pelo que fez. Um outro toque que Jesus deu foi sobre usar os talentos. Nós temos talentos e temos que usá-los. Se não usarmos-los, teremos consequências. A gente nasce num país igual ao Brasil, que é uma benção. Aqui tem muito pobre para a gente ajudar. Se nascer lá na Suíça, está frito. Vai procurar um jeito de ajudar os outros e não vai ter, porque lá todo mundo está muito bem. Se nascer na Alemanha, não vai ter problema, vai ter dificuldade, não vai ter problema para resolver nessa área. Agora no Brasil não, o que mais tem é pobre, carente, aliás miserável. Bom para nós a gente poder ajudar essas criaturas. Que bênção! Aliás, nós estamos reencarnados aqui, sabe por quê? Nós vivemos lá na Europa, na situação fausta, e nos perdemos na trajetória da vida. E depois eu digo: não, mas aqui não tinha gente para a gente ajudar. Não, então peraí, vou reencarnar vocês no Brasil. Agora a gente chega aqui e não faz nada, cruza os braços, né? Não usa os talentos, talento da saúde, talento da lucidez, talento dos sentidos, talento dos braços, das pernas, da doutrina que chega para nós explicitando tudo. Se usarmos bem os talentos, segundo Jesus, outros serão acrescidos. Se não usarmos bem os talentos, serão retirados. Consequência, se nós não usarmos bem, na outra nasce limitado. Meu Deus, que sofrimento, hein? Você teve tudo e não usou bem, agora, coitado dos políticos nossos, né? Estão arrumando uma encrenca, com um talento de muita possibilidade, facilidade, para construir um país maravilhoso, que é o que nosso país vai ser futuramente, não tenha dúvida. Tem uma turminha chegando aí para botar ordem na casa. Então vai ser um país maravilhoso, mas eles perderam a chance de ser os construtores da nossa pátria.
Aí depois nasce lá na outra, numa situação miserável. Meu Deus, que sofrimento, uma vida de sofrimento. Pois então, uma vida de abuso aos talentos que lhe foram dados. Então a gente tem que ter cuidado com os talentos. O que nós estamos fazendo dos nossos talentos? Tem que fazer alguma coisa, não pode cruzar os braços. Tem uma historinha muito interessante, não vou colocar aqui hoje, talvez numa próxima palestra, mas 2 palavras importantes, é acreditar e agir. Eu acredito em tudo isso que você está falando, então haja, porque se não agir também não adianta acreditar. Tem que acreditar e tem que agir, senão fica na mesma coisa, na mesmice. Uma outra coisa que Jesus falou foi sobre o perdão, no sentido de nós nos libertarmos. Tudo eu estou falando sobre libertação espiritual. E o que a gente mais quer é ficar livre, né? De sofrimento, de dor, de frustração, de tudo mais que possa nos apoquentar. Então, o perdão. E ele conta uma parábola que para mim foi muito interessante, eu achei fantástica, de um homem que chegou para o outro e disse assim: pague a sua conta para mim hoje. Mas eu não posso te pagar. Então, cadeia. Porque era assim, naquela época, se não pagasse, ia para a cadeia. Hoje não paga e não vai para lugar nenhum, né? Mas naquela época era assim, não pagava e ia para a cadeia. Prendam-no. Mas, Senhor, eu não posso lhe pagar. Devia 100.000 talentos, segundo Jesus, nessa história que ele contou. A parábola do credor incompassivo. 100.000 talentos. E aquele homem muito bom, generoso, não, tá bom. Então vai embora. Porque era para ser preso, vender a família. Porque naquela época era assim, vendia o filho, a mulher, vendia todo mundo como escravo para pagar a quem devia. Era assim, era uma lei. Mas, então tá bom, está perdoado. E aquele homem sai dali, encontra um devedor dele, tinha sido perdoado, encontrou um devedor, disse assim: acerta comigo hoje. Mas, Senhor, eu não posso acertar, eu não tenho, não. Acerta comigo hoje, senão você vai ser preso. Mas, Senhor, misericórdia. Não. Chamou os circunstantes, denunciou a dívida e ele foi preso. Mas tinha gente ali do lado que viu tudo, porque é o que acontece conosco. A gente faz coisa errada e acha que não tem ninguém vendo, né? Mas está sempre alguém vendo, para depois entregar a gente, não é? E o Cristo diz: nada de oculto há que não venha a ser revelado. Porque se não tem gente encarnada vendo, tem os desencarnados. E do outro lado nós vamos ter que chegar lá. E eu não quero nem ver minha ficha do outro lado, que vai ser complicada, né? Mas todos nós vamos ter a nossa vida exposta para todo mundo ver. Vai ser duro, meu Deus. Espero que vocês não estejam perto de mim, viu? Que a vergonha vai ser muito grande. Mas de qualquer forma, tudo que nós fizermos é visto e vai ser denunciado. E aquele homem foi denunciado. Procurou o primeiro credor e disse para ele: você não acabou de perdoar uma dívida de 100.000 talentos? Sim, acabei, até mandei a pessoa embora. Pois então, e contou a história para ele. Ah, é? Sim. Então chamem-no. E chamaram o devedor. Mas é verdade o que eles estão me contando? Que eu lhe perdoei 100.000 talentos e você não perdoou 10 talentos? Senhor, eu estou aqui na miséria. Mas vem cá, tudo bem, você me devia muito, eu lhe perdoei, e você não perdoou uma pequena dívida? Aí chamou as séculas, os imediatos, e disse para eles: prendam-no até que ele me pague a dívida. E aí ficou pelos 100.000 talentos. O que Jesus quis dizer com essa história? Que nós temos 100.000 talentos de dívida para com Deus e não perdoamos 10 talentos de alguém que fala mal da gente, de alguém que ainda passa a mão no nosso dinheirinho, alguém que vai em casa e apronta uma confusão. A gente não perdoa de jeito nenhum. Daí Jesus colocar sede misericordioso para obter a misericórdia. E a misericórdia de Deus é de 100.000 talentos. A nossa dívida
para com ele é de 100 mil talentos. E Deus perdoa, passa por cima. Meu filho, tudo bem. Volta lá, procura se reorganizar. Dá outra chance, uma, duas. Deus está sempre tolerando e dando oportunidade. E a gente não dá oportunidade para aquele que está ao nosso lado. Não perdoa. Se não fizer igual eu penso, eu falo, eu acho, está frito. É o caso da separação no casamento. Oh, meu Deus, perdoa o outro. Nós estamos aqui para perdoar o outro. Perdoar quantas vezes? 490 num dia. Alguém erra conosco? Tudo isso não erra. Então o perdão é incondicional. Olha para a pessoa, coitada, ainda não entendeu nada, vamos caminhar mais um pouco. Então, a proposta de Jesus é que nós perdoemos. Por quê? Porque o perdão é a mola mestra da paz. Quer ter paz? Perdoe. Não quer? Vinga. Fica arquitetando aquele plano fatídico para vingar do outro. Ah, comigo eu não perdoo, nem morto, que é o que se usa falar. Vai ficar presa aquela pessoa, porque a gente fica acrisolado pelo amor e pelo ódio. Vai ficar preso com aquela pessoa. Aí na outra vem aquela encrenquinha na nossa vida. Meu Deus, mas é complicada essa criatura. Sim, você não perdoou, vingou, criou um clima negativo, agora está aí de novo, para você se afinizar na lei do amor. E foi Jesus que disse isso: reconciliai com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. De outra forma, sereis entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e pagareis até o último ceitil. Alguém tem alguma coisa contra alguém aqui no plenário? Se tiver, chega em casa, liga para essa pessoa e diz: fulano, preciso falar muito com você. Meu Deus, já vem briga. Não, preciso falar muito com você. Ó, daqui para frente nós somos irmãos de verdade, está tudo certo, se precisar de mim, conta comigo. É porque Jesus disse assim: amai o inimigo, fazei o bem pelos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, e bendizei os que vos maldizem. É o perdão sem questionamento. Não tenho nada contra ninguém. E aliás, pouca gente sabe disso, a pessoa que nos infelicitou por alguma razão está nos fazendo a caridade da nossa lapidação. É necessário que haja escândalo na terra para que se faça justiça. Escândalo vem do verbo escandalizar, do grego, que significa fazer mal a alguém. Então Jesus teria dito assim: é necessário que alguém faça mal a alguém para fazer justiça. Mas ai daquele por quem o mal adveio. Então isso significa, se a pessoa está nos fazendo mal, ela está fazendo com que nós sejamos justiçados, ou seja, acertando as arestas da nossa alma. A pessoa está nos fazendo uma caridade, infelizmente arrumando uma situação complicada para ela. Daí nós orarmos por ela. Proposta de Jesus. Você está entendendo? Isso tudo para a gente ficar livre, levantar numa boa, sorrindo, feliz, não abaixar a cabeça, ficar achando que a vida é difícil, de mal com a vida. Não. E para finalizar, ele arrematou com a importância de nós fazermos o bem. Ele contou a parábola das 10 virgens. Virgem significa moça, não era virgem sexualmente, não. Então tem que falava Virgem Maria, quer dizer, não é porque ela era virgem, é porque era uma moça. A moça era chamada de virgem na época. Então a parábola das 10 moças. Contou Jesus que naquela época as pessoas se casavam em casa, e era na casa da noiva, e não tinha luz elétrica, era candeia. Eu, quando nasci, foi a luz de candeia. Convivi muito tempo com candeia. E fiz muito óleo de mamona para botar na candeia para manter a luz dentro de casa. Até que um dia surgiu o querosene, que foi uma bênção, né? Aí vi a lamparina. Mas a lamparina impregnava o nariz da gente, ficava preto, né? O teto ficava preto, as paredes, era um desastre, né? Até que chegou
o lampião a gás. O dia que chegou o lampião a gás em casa, foi uma alegria indizível, porque ligava aquele lampião, não tinha fumaça, não tinha nada, e clareava tudo. Depois veio o motor estacionário, a diesel, que foi um avanço muito grande, mas para isso precisava ter dinheiro, é o que nós conseguimos comprar depois. E há pouco tempo surgiu a luz elétrica na zona rural. Há pouco tempo, foi ontem, luz elétrica na zona rural. Que bênção, né? Mas naquela época era candeia mesmo, e não tinha nem vamos dizer assim, um lampião a gás, né? Era candeia mesmo, e tinha que ter o azeite para manter a candeia acesa. Então, na noite do casamento, 5 se deram conta que, meu Deus, anoiteceu, o casamento daqui a pouco, o noivo não chegou, nós não temos azeite, e se a candeia apagar? Aí uma conversou com a outra, disse: vamos pedir para as outras dividirem conosco o azeite que elas têm. E elas foram até lá e pediram o azeite. Mas as 5 noivas prudentes disseram: jamais, você acha? Vamos dividir com vocês, o meu azeite acaba, o noivo chega e eu perco o casamento? Nem pensar. Porque era assim, elas ficavam a noite em casa, luz acesa, esperando o noivo chegar. Hoje é diferente, é o noivo que espera a moça, não é? Outro dia fui num casamento, filha de um médico amigo meu, e eu fiquei 2h30 sentado naquele banco duro de igreja, esperando a moça chegar. Só não fui embora por consideração ao colega, né? Mas 2h30 para a moça chegar. Vocês não acham que é muito? Se eu demorasse 1 hora aqui para vir falar para vocês estariam aqui me esperando? Certamente que não, né? Ou o Dorival iria fazer a palestra, ou vocês iriam embora. Porque me esperar 1 hora, tenho certeza que você não esperaria. Agora, eu esperei 2h30 para a moça chegar para casar, né? Bom, mas voltando às 10 virgens, chegou a noite, 5 noivos chegou nas casas respectivas, tudo apagado. Você, meu Deus, elas já estão dormindo, vamos embora, não tem festa hoje, e foram embora. E os outros que chegaram na casa que estava iluminada pela candeia, entraram, casaram, ficaram casados, fizeram festa, conversaram, e depois foram conversar no outro dia com as outras 5. Nós perdemos o casamento. Pois então, estamos casados, coisa e tal. Para uma moça naquela época, casar é realização, né? Então Jesus quis dizer o seguinte: nós vamos desencarnar, nós temos que estar preparados para as núpcias. Temos que estar preparados. É uma festa do lado de lá. Vocês sabiam disso? Quando a gente desencarna, tem festa do lado de lá? Lógico que tem. O anjo da guarda, o nosso pai, nossa mãe. Eu estou esperando minha hora chegar lá para fazer uma festa com aquela macacada que já foi, né? Mas é uma festa. Agora, nós temos que levar a luz, com a candeia acesa. E sabe qual é o azeite de mamona que a gente coloca na candeia para manter essa luz acesa do lado de lá? Chama-se bem ao próximo. O bem ao próximo, para manter a luz acesa. Porque se chegar aqui e perder a chance de fazer o bem, Jesus disse isso: passai à minha direita, vós que fizestes o bem, e à minha esquerda, vós que deixastes de fazer o bem. Complicado, né? Então tem que fazer o bem. Olha, nós estamos agora com um problema de evangelizadores aqui no centro. O centro tem 500 pessoas, 600 pessoas. Ontem nós tivemos uma reunião administrativa e uma mocinha que é evangelizadora falou: Aguinaldo, nós estamos precisando de evangelizador. Eu falei: não é verdade? Outro dia me disseram que nós tínhamos 27, pois então, não, mas foram embora. Foram embora, agora estamos em poucas pessoas, nós estamos tendo dificuldade. Eu falei: mas meu Deus, então vamos falar no domingo, vamos falar na terça, para ver se a gente arruma um evangelizador. Porque o bem tem milhões de maneiras de fazer. Eu, Aguinaldo, queria evangelizar a criança. Porque criança aprende tudo, filtra tudo. A gente fala para a pessoa de idade, fica muita coisa a desejar em termos de captação e mudança. Mas a criança não, é um mata-borrão, enxuga tudo que a gente coloca em cima dela. Então é uma bênção evangelizar a criança.
Mas as pessoas não querem ter o trabalho de estudar alguma coisinha para ensinar as crianças aqui na evangelização, perdendo uma chance de ouro de fazer o bem. A pessoa quer absorver, mas não quer doar. E é dando que se recebe, é fazendo o bem que a gente ilumina o nosso espírito. Não adianta estudar. Nós temos muitos estudantes aqui no centro, quase cerca de 200 pessoas, mas trabalhar mesmo são poucas. Por isso que Jesus disse: muitos os chamados, poucos os escolhidos. E a gente faz o bem de N maneiras, visitando as pessoas, ouvindo as pessoas, conversando com as pessoas, doando materialmente, às vezes alguma coisa que a pessoa precisa. E para finalizar mesmo, um fariseu perguntou para Jesus: o que eu tenho que fazer para eu ser salvo? Ele falou: o que manda a lei? A lei manda amar a Deus, o próximo como a nós mesmos. Pois então, faça isso. E o judeu, ao invés de ir embora e ficar quieto, foi cutucar Jesus. Disse assim: mas quem é meu próximo que eu tenho que amar? Aí Jesus contou a parábola do samaritano, dizendo que um homem estava caído, foi abalroado por um ladrão, quase morto. Passaram um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote representante do templo, o levita entendido das leis, e o samaritano que era considerado um herege, uma pessoa de má vida. E o sacerdote, o levita, virou as costas e foi embora, cuidar das suas coisas. Eu não tenho tempo para isso, eu tenho que cuidar das minhas coisas. E largou o caído. Mas o samaritano não, colocou no cavalo, levou para a hospedaria, pagou regiamente, foi cuidar das coisas, voltou e ainda acertou na hospedaria o que era devido. E aí Jesus perguntou para o fariseu, olha a sutileza disso. Jesus perguntou: quem te parece o próximo? Logicamente que ele iria dizer: o caído. Pois então, ajude. Mas não foi isso que Jesus perguntou para ele, não. Jesus perguntou assim: quem te parece o próximo do caído? E ele, judeu, não gostando do samaritano, nem falou o samaritano. Diz assim: aquele que agiu com misericórdia para com o caído. Daí Jesus querer dizer: próximo, nós temos imãs cheias à nossa volta. Agora, nós estamos sendo próximos da pessoa? Essa é a questão. Dentro de casa tem uma cambada de neguinho lá dentro. Marido, esposa, filho, genro, nora, sogra, sogro, cachorro. Está todo mundo lá dentro de casa. Nós estamos sendo próximos dessas pessoas. No trabalho tem o patrão, tem o empregado, tem o companheiro de trabalho, tem aquele que precisa de nós, mas nós estamos sendo próximos dessas pessoas. Aqui dentro do centro, estamos aqui juntos. Será que nós estamos sendo próximos daquele que está próximo de nós? Ou está próximo, mas nós não estamos próximos deles? Olha a sutileza disso. Para ser salvo, Jesus disse que nós temos que ser próximos dos outros. Então, não percamos a oportunidade de estudar o Evangelho, entender e aplicar a benefício nosso, para que nós nos libertemos definitivamente dessas amarras que nos prendem à inferioridade da alma, à nossa ignorância. E oportunidade nós temos bastante, porque o que não falta é próximo perto de nós, para nós sermos próximos perto deles. E essa pergunta Maria Dolores fez: quem é meu próximo? Indaguei o coração da vida. E o coração da vida, obedecendo à lei, me respondeu com voz clara e decidida: olha em redor de ti, onde o dever te leve, no espaço amplo e livre, a senda estreita e breve. Fita em teu lar, é teu pai, tua mãe, teu irmão, teu parente, algum outro familiar. É o doente internado no leito hospitalar, aquele que convalesce em qualquer outro lugar. É teu amigo suscetível de amparar-te e aquele que padece sofrimento em qualquer parte. É aquele que te esquece, o outro que te humilha, aquele que se esconde no ouro em que se alteia e brilha para cair depois quando se desilude. É aquele que se faz sombra de virtude, te apoia e te faz concessões. Mas é também aquele que te rouba o lugar e o direito, alimentando sombra de despeito, sem que te saiba ver as intenções. O teu próximo é aquela mulher que te conduz para o bem,
Aquele homem que com a sua amante atravessam áreas de ninguém, avinagrando corações. O teu próximo, seja onde for, é a criatura que te busca onde estás, procurando por ti o socorro da paz, rogando-te amizade, compreensão e calor, dando-te o nobre ensejo de seguir para a luz na atmosfera do amor. E eu posso, sem meu próximo, viver? Indaguei de forma comovida, e novamente me respondeu o coração da vida: acende sem cessar a luz do bem. Trabalha, serve, sofre, chora, mas auxilia, porque sem teu próximo em tua companhia, jamais serás alguém. Muita paz.